Aqui é a nossa atividade de hoje, dia 29. Hoje a nossa palavrinha-chave é cidadania, tá? Vem assim sobre acentuação. Não é a primeira vez que a professora trabalha sobre esse assunto. Leia e acentue as palavras a seguir: incêndio, história, inflamável, 3, vítima, edifício, histórico, público e até. Pinte a sílaba tônica. Agora organize as palavras de acordo com a regra de acentuação. Palavras paroxítonas terminadas em L, R, N ou X. Palavras proparoxítonas. Palavras de monossílabas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. Palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. E palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, aí do lado, vocês vão colocar em relação às palavras que estão acima. Então, quais são essas palavras que foram acentuadas por causa dessas regras? Aí vocês vão escrever aí do lado, tá ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, com certeza, vocês já estudaram o que são palavras paroxítonas, proparoxítonas. Monossílaba é quando tem só uma sílaba. Dissílaba quando tem duas, trissílabas quando tem três. Palavras oxítonas é quando a última sílaba ela é acentuada. Por exemplo, a palavra até, a última letra ela é acentuada, então ela é uma oxítonas. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E as palavras proparoxítonas, todas elas são a antepenúltima, porque tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Se ela for acentuada, ela é proparoxítona. E toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Tá ok? Na segunda questão, vem aqui para vocês acharem palavras. Ó, encontre no diagrama uma palavra correspondente a cada uma das regras apresentada no quadro anterior. Então, eu vou circular uma palavra aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel. Aqui, ó. Árvore. Árvore, ela é uma palavra proparoxítona. Por que ela é uma palavra proparoxítona? Porque a antepenúltima, a sílaba antepenúltima, ela é acentuada. Ó, eu tenho árvore. Então, aqui, ó, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, essa palavra é uma palavra proparoxítona. E aqui nós temos, vou dizer quantas palavras tem no total aqui. Tem 5 palavras no total, tá? 5 palavras. Essa atividade aqui é a atividade de matemática. Observe nos termômetros a seguir as temperaturas registradas em um dia na cidade onde Manuela mora. Então, nós temos aqui a máxima e a mínima. Um reforçozinho aqui. Quando você tem temperatura, quando a temperatura é acima de 0, é porque ela é muito quente. Quando a temperatura é abaixo de 0, aqui ela é quente. E quando a temperatura é abaixo de 0, é frio. Tá?
quando a temperatura é acima de zero no termômetro, é porque é quente. Quando é abaixo de zero, que são números negativos, ele é frio. Em qual horário o termômetro marcava a temperatura mais alta? Então, você vai ver aqui os horários, ó. 9,5 graus Celsius, das 6 horas e 30 minutos, 6 horas e meia. Das 21,9 graus Celsius, de meio-dia, das 12 horas e 30 minutos. De 12,7 graus Celsius, às 9 horas e 30 minutos. Então, você vai colocar aqui em qual horário o termômetro marcava a temperatura mais alta. E qual foi a amplitude térmica registrada entre das 6h30, mínima, e das 12h30? Então, você vai colocar a amplitude. A professora explicou ontem o que era amplitude, mas vou falar hoje de novo. Que a amplitude é quando você pega o mais alto menos a mais baixa. Aí você vai calcular e você vai subtrair. E o resultado é a amplitude. Tá? O resultado das duas. Então, você vai pegar aí desses dois horários, vão subtrair e o resultado é a amplitude. Pesquisa as temperaturas máximas e mínimas da sua cidade durante 5 dias da semana e registre na tabela a seguir. Bom, vocês podem ir lá no Google e pedir lá sobre a temperatura do município de Chupinguaia, Rondônia. Lá ele pede assim, se você quer do dia ou você quer da semana inteira. Aí você pede, você quer da semana inteira. Aí vocês vão anotar. Na segunda-feira, a temperatura máxima foi. A temperatura mínima foi. Lá eles dão todas, viu? A mínima e a máxima. Qual foi a amplitude térmica registrada na segunda-feira? Então, você vai pegar a máxima menos a mínima e vai colocar o resultado da subtração. O resultado da subtração é a amplitude. Em qual desses dias a amplitude térmica foi maior? De quantos graus foi essa amplitude térmica? Então, depois que você fez todas as subtrações, porque lá já aparece, mesmo que hoje seja quarta-feira, já aparece a previsão até sexta-feira, tá? Até sábado, domingo, lá aparece. Então, vocês vão colocar qual foi a maior, a amplitude maior, vocês vão fazer o cálculo, vocês vão colocar qual foi a amplitude maior e quantos graus foi dessa amplitude. Então, quantos graus foi dessa amplitude? Por que ela foi maior? Aqui é a nossa a atividade de ciência. O que os alunos ficaram... O que os alunos que ficaram na imagem no rio representam? Aqui, no rio. O que eles representam? Aí vocês vão ler. Ao abordar uma ação, promove uma qualidade de água, o professor de ciência propõe